Quem é você? Talvez a sua resposta venha rápida e automática. Sou médico, tenho 45 anos, sou casado, tenho 3 filhos, sou tímido e gosto de ler. Mas se você parar para pensar, há 20 anos provavelmente você não era nada dessas coisas, certo? Essas definições mudam com o tempo porque todas elas dizem respeito a fases da sua vida e não a sua essência. Então, se a gente tirar todas essas camadas, tira a profissão, tira a idade, o estado civil, os traços de personalidade e eu te fizer novamente a mesma pergunta, o que é que sobra? Quem é você? Você não é o seu corpo nem a sua alma. Você não é o estado em que o seu corpo se encontra hoje, nem os sentimentos que você carrega e repete batendo no peito como se fosse a sua identidade. Ai, eu sou muito ansioso, eu sou muito intenso. Tudo isso muda, oscila e passa. A sua verdadeira identidade está no teu espírito. Olha só que interessante. O seu espírito é a única parte eterna do seu ser trino. E é justamente nele que você é plenamente completo e perfeito. Então, agora que você sabe que você é espírito, eu volto a te perguntar: quem é você? E a resposta é simples e única. Você é filho amado de Deus, de um Pai amoroso. Essa é a sua identidade. Um filho santo e sem culpa diante dele, como a gente pode ler em Efésios 1:4. Jesus morreu acusado de se chamar de Filho de Deus. Ele veio inaugurar a paternidade de Deus pra gente. E ao longo do Antigo Testamento, Deus foi se revelando aos poucos, através de pessoas, de profetas e histórias. Mas Jesus veio com o ápice da revelação. Deus Pai. Ele morreu para nos incluir na família. Jesus era o unigênito e por meio agora da cruz tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós somos filhos adotados. Na Roma Antiga existia um costume muito particular chamado dies lústricos. Nesse contexto cultural, o pai tinha o direito de decidir se o filho legítimo faria parte da família ou não. Ele podia rejeitar um filho biológico. No caso das meninas, eram 8 dias de observação. No caso dos meninos, 9. Depois desse período, o pai decidia se assumiria aquela criança. Porém, a adoção funcionava de forma completamente diferente. Uma vez adotado, o filho não podia mais ser devolvido ou rejeitado. A adoção era definitiva para sempre. E na cruz, algo profundamente simbólico e eterno aconteceu. Quando Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Esse foi o único momento em que ele não chamou Deus de Pai, mas de Deus. Ali, o filho legítimo estava sendo rejeitado para que nós fôssemos incluídos. Jesus tomou o nosso lugar para que fôssemos adotados. E agora, uma vez escolhidos, Deus jamais volta atrás. Fomos escolhidos, adotados e selados. Não existe possibilidade de rejeição. Quando não sabemos quem somos, nossas respostas revelam a nossa orfandade. Vivemos sem direção, como filhos sem pai, vivendo de qualquer forma e em escassez, achando que não temos nada. Daí é que nasce o vazio de quem vive como se não tivesse um pai. Mas a verdade é que só somos completos nele. Como então que a gente vai recuperar ou entender essa paternidade? E a resposta começa aqui. Deus é o nosso Criador e nós somos sua criação. Ele nos fez com intenção, nos deu dons e propósitos. Em Efésios 2:10 está escrito que somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Não fomos feitos ao acaso e Deus também não criou a gente depois disso. Vai lá, agora se vira.
Ele nos criou com propósitos definidos antes mesmo da fundação do mundo. O próprio apóstolo Paulo nos lembra disso em Efésios 1, do 4 a 8, quando diz que antes de criar o mundo, Deus já tinha nos escolhido e nos amava. Já nos havia escolhidos em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para a adoção como filhos, segundo o bom propósito da sua vontade. Fomos feitos de maneira perfeita porque fomos feitos mesmo antes do pecado existir. Essa já era a nossa realidade. Olha só que lindo! Em Salmos 139, Davi descreve a perfeição como Deus nos fez e nos deu sentido para as nossas vidas. Olha só que lindo esse salmo. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Depois de concluir toda a sua obra, Deus descansou no 7º dia, como lemos em Gênesis 2. Ele fez tudo antes do pecado entrar, o que significa que ele nos criou perfeitos. Essa realidade já existe no mundo espiritual. E Jesus morreu para trazer essa realidade para as nossas vidas, mas a gente só acessa isso pela fé e por um relacionamento real e verdadeiro com o Pai. Se você vive hoje um modo de escassez em alguma área da tua vida, isso revela uma necessidade profunda de mergulhar no amor dessa paternidade. Falta viver de fato como um filho amado, alinhado com a sua verdadeira identidade. Não é apenas viver na razão, é viver em espírito e em verdade, mergulhado no amor dele. Em Efésios 3, Paulo ora para que possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E mais do que compreender, que possamos experimentar esse amor, mesmo que seja grande demais para caber na nossa mente. E então, esse então não está aí por acaso nesse versículo. Vamos de novo. E então que seremos preenchidos com toda a plenitude de Deus. Presta atenção. Primeiro vem o mergulho no amor, depois vem a completude do nosso ser. E isso se conecta diretamente com o que a gente lê em Colossenses 2, do 9 ao 10, quando Paulo afirma que em Cristo habita toda a plenitude de Deus e que nós, estando nele, também estamos completos. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, a cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Enquanto a gente viver afastado, sempre vai existir um vazio em nós, uma falta. Mesmo que você seja cristão há muito tempo, viver longe desse relacionamento produzirá um sentimento de que falta ainda alguma coisa dentro de você. Esse amor, ele só é vivido no relacionamento, inclusive nos momentos de silêncio. Presta atenção, a gente foi ensinado a orar apenas falando, mas quem disse que oração é só falar? A gente precisa aprender a parar, a escutar, a sentir a presença, a meditar nele dentro da gente. É um relacionamento de liberdade, onde a gente permite que Deus haja com total liberdade na gente. Quando a gente experimenta esse amor e a gente recebe essa paternidade, é impossível continuar vivendo da mesma forma. É esse amor que nos transforma. Antes de pedir qualquer coisa, receba. A Bíblia diz em 1 João 4,19 que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus também nos ensina em Mateus 6,33 a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o mais será nos acrescentado. Viver sabendo que somos filhos amados muda absolutamente tudo. Deus não quer que a gente viva essa paternidade apenas na razão, mas em espírito e em verdade. Ele é um pai de amor. Se você enxerga Deus como alguém que castiga, que permite que coisas ruins aconteçam com a gente para ensinar lições, é preciso abandonar essa imagem.
Uma visão distorcida da paternidade de Deus gera consequências profundas na nossa vida. Olha só isso que forte. Deus entregou seu próprio filho para morrer por nós. Isso é grande demais. Se a gente, mesmo sendo maus, sabemos das coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus. Você entregaria o seu filho para morrer por pessoas más? Por alguém que erraça? Então, foi exatamente isso que Deus fez na cruz. Ele não coloca doenças, tragédias e sofrimentos para nos ensinar. Bem pelo contrário, Deus nos ensina através dos nossos erros. E Ele usa tudo a nosso favor. Nos corrige, nos educa e nos forma em amor. Em Tiago 1, do 12 ao 18, a gente vê claramente isso. Presta atenção nesse versículo. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Esse texto de Tiago fala exatamente isso. Os nossos erros nos trazem consequências. E em Deus não existe variação de nada. Deus não pode variar entre bondade e maldade. Tudo que vem dele é bom. Então repita isso comigo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é um Pai amoroso, Deus te ama. E isso nos leva a uma reflexão honesta. Como você tem vivido o seu relacionamento com Deus? Suas orações são orações de órfão ou de alguém que sabe que é filho amado? O órfão vive em escassez, sempre pedindo porque acredita que não tem. Já o filho amado vive em gratidão porque sabe que já tem tudo. Essa sempre foi a nossa realidade. Antes da criação, Deus já havia pensado em cada um de nós. Ele fez tudo e descansou quando tudo ainda era perfeito. O problema é que não acessamos essa realidade porque vivemos como órfãos, sem tempo de desfrutar do amor dele, sem tempo de receber esse amor e ser transformados. Viver em orfandade é viver como o mundo vive, buscando amor, prazer e preenchimento nas coisas externas. Mas nada disso preenche, porque alimentam o corpo e a alma, e tanto a alma quanto o corpo são insaciáveis. Somos completos apenas no nosso Criador. Por isso que em Romanos 12:2 somos orientados a não andar desse modo. Presta atenção. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. As pessoas desse mundo vivem como órfãos, não sabem que tem um pai. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Se relacionando, Deus vai te transformar quando você se relacionar com esse Pai amoroso, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A vontade perfeita de um Pai que é totalmente bom, que só nos deseja coisas boas, que tem pensamentos bons a nosso respeito, como diz em Jeremias 29. Quando a gente se submete a esse amor, não existe outra saída. Passamos a viver a vida dele. Esse amor é tão grande que não cabe em nós. Ele transborda, é inevitável. E o transbordar acontece quando devolvemos esse amor para ele, amando pessoas e desejando viver a vontade do Pai. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Em Isaías 6, ele vê a glória de Deus. No mesmo instante, aquela glória o constrangeu, mas ali mesmo ele foi restaurado e só depois disso que é comissionado. E a resposta dele é simples e espontânea. Eis-me aqui. Primeiro recebemos, depois somos transformados e então enviados.
Jesus nos chama a viver como crianças, porque a criança sabe que é amada e confia plenamente no Pai. Em Lucas 18, a gente vê Jesus afirmar que o reino de Deus pertence aos que se tornam como crianças. Essa confiança simples, inteira, sem reserva, é o lugar onde Deus deseja nos conduzir. A criança que sabe que é amada observa o Pai, aprende com ele e naturalmente passa a fazer aquilo que vê o Pai fazendo. Em João 14:21, Jesus explica essa dinâmica do amor de forma muito clara. Ele diz que aqueles que acolhem seus mandamentos e vivem segundo eles demonstra que o amam e que esse amor gera uma resposta. São amados pelo Pai e o próprio Jesus se revela a eles. Quando falamos desses mandamentos, não estamos falando de uma lista pesada de regras, mas da essência que o próprio Cristo nos ensinou: a amar a Deus e amar o próximo. Quem ama a Deus o obedece, e isso acontece de forma quase que inevitável. Não é um esforço forçado. Nós recebemos esse amor primeiro e a vontade de corresponder nasce dentro de nós. É o próprio Deus quem coloca esse desejo em nossos corações. Muitas vezes, porém, a nossa dificuldade não está em Deus, mas na forma como a gente enxerga Ele. Pode ser que você tenha construído uma visão de Deus a partir da relação que você teve com seu pai terreno. Talvez você não tenha tido um pai presente ou tenha vivido experiências dolorosas nessa relação. E isso pode dificultar enxergar Deus como um pai amoroso e, consequentemente, pode impedir você de se ver como uma filha amada. Quando isso acontece, fica difícil desfrutar desse amor na prática. Por isso é tão necessário mudar essa lente. A forma como percebemos o amor de Deus transforma completamente o nosso comportamento, a maneira como vivemos, nossa saúde emocional, física e até a forma como lidamos com prosperidade. Essa percepção muda tudo. E em Provérbios 23:7, a gente lê que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E em Provérbios 4:23, somos orientados a guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele procede o rumo da nossa vida. Por isso, a palavra nos chama a cuidar dos nossos pensamentos e daquilo que ocupa o nosso interior. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, Paulo nos orienta a não vivermos dominados pela ansiedade, mas a apresentarmos tudo a Deus em oração, súplica e ações de graças. E ele conclui dizendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós fomos criados para viver em um estado de plenitude e descanso. Foi por isso que Jesus nos ensinou sobre o quarto secreto, o lugar de intimidade. Em Mateus 6,6, ele diz que quando oramos, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai secreto. Repare que Jesus faz questão de usar a palavra Pai. O secreto é esse encontro com um Pai amoroso. É nesse lugar que abrimos o coração, que nos derramamos no colo dele, que entregamos os fardos. E o próprio Jesus falou para a gente deixar os fardos no colo dele. O secreto é só você e ele. Não é performance, não é exposição, é relacionamento. É o espaço onde aprendemos a desfrutar da paternidade amorosa de Deus. A oração, inclusive, nos ajuda a sair do estado constante de alerta e nos conduz ao descanso. Presta atenção, olha só que legal. Deus nos criou de forma tão perfeita que colocou no nosso corpo físico um sistema próprio para isso. Existem dois grandes modos de funcionamento do nosso organismo. O sistema simpático, que é ativado em situação de alerta, medo, escassez e estresse. E o sistema parasimpático, que é o modo de descanso, de plenitude, de segurança e de quem sabe que é filho amado. Fomos criados para viver predominantemente nesse modo parasimpático, assim como era no Éden. Adão, ele não precisava lutar, correr atrás de sobreviver.
Tudo já estava pronto quando ele foi criado e ele apenas desfrutava de tudo. Mas com a entrada do pecado veio a separação e junto com ela a sensação de orfandade. O homem passou a viver em alerta, a caçar, a fugir, a se defender. O interessante aqui é perceber que o sistema simpático, esse estado de estresse e escassez, não possui uma via organizada no corpo. Os hormônios do estresse, como o cortisol ou a noradrenalina, são liberados de forma totalmente desorganizada na corrente sanguínea quando a gente entra nesse modo de medo e escassez. Já o sistema parasimpático é completamente diferente. Ele possui uma via específica, o nervo vago, criado justamente para nos conduzir ao descanso. Esse é o maior nervo do nosso corpo e conecta o cérebro à maioria dos nossos órgãos vitais. Algumas pessoas até chamam ele de nervo de Deus, como se fosse o toque de Deus trazendo calma para o nosso interior. E repara só que perfeição! A oração, o louvor e a meditação contemplativa da palavra ativam esse sistema. Observem bem, não existe em nosso corpo uma estrutura formal feita para sustentar o medo como estilo de vida. Nosso organismo foi desenhado para o descanso. Quando vivemos constantemente no modo simpático, o nervo vago enfraquece. Mas quando escolhemos viver no modo parasimpático, ele se fortalece. Embora o nervo vago não seja um músculo, ele responde como se fosse, ficando mais tonificado conforme é estimulado. E olha só, mesmo em momentos de crise, raiva, ansiedade ou estresse, é possível sair do modo de alerta e ativar o descanso por meio da oração e do louvor. Quando vivemos com a consciência de que somos filhos amados e de que Deus é o Pai de amor, passamos a habitar esse lugar de confiança e descanso. É assim que Deus deseja que a gente viva, porque foi assim que fomos projetados. A palavra também nos ensina a viver em gratidão, mesmo em meio às lutas. A gratidão também ativa o nervo vago e, consequentemente, o sistema parasimpático. E em Filipenses 4, do 6 ao 7, no texto original, a gente vê que Paulo nos ensina a apresentar nossos pedidos a Deus com gratidão, antes mesmo de vermos a resposta. No grego diz: por nada sejam ansiosamente divididos, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com gratidão, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. A gratidão antecede o pedido. Pedir já agradecendo pelo que já é seu desde antes da criação do mundo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos chamados a dar graças, a sermos gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Presta atenção, as lutas não definem quem somos, elas são fases, não identidade. Nossa identidade foi estabelecida por Deus antes mesmo da queda. Agora somos convidados a viver trazendo essa realidade para o dia a dia, andando no Espírito, porque é assim que acessamos aquilo que já está disponível no mundo espiritual e manifestamos isso no mundo natural, assim na terra como já é no céu. A Bíblia deixa claro que no descanso, na confiança e no relacionamento já temos tudo de que precisamos. Em Salmos 23:1, Davi declara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em Salmos 134:10, lemos que aos que buscam o Senhor não falta bem algum. Paulo reforça isso em Filipenses 4,19, ao dizer que Deus supre todas as nossas necessidades segundo suas riquezas em Cristo Jesus. E em 2 Coríntios 9,8, somos lembrados de que Deus nos dá o suficiente e ainda mais para que possamos repartir. Provérbios 19:23 nos diz que o temor do Senhor conduz à vida e traz um descanso satisfeito. E Jesus, em Mateus 6, nos convida a observar os pássaros que não plantam nem colhem, mas são cuidados pelo Pai. Ele nos lembra de que somos ainda mais valiosos e que o Pai já sabe do que precisamos. Por isso, quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
todas as outras coisas nos são acrescentadas. O convite final de Deus é que mergulhemos nesse amor, um amor que nos transforma por meio de uma paternidade saudável que nos faz reconhecer quem somos, filhos verdadeiramente amados. E nesse lugar de filiação amadurecemos e, firmados neste amor, acessamos aquilo que já foi liberado sobre as nossas vidas. E conscientes de quem somos, dos dons e talentos que recebemos, passamos a viver o propósito para o qual fomos criados, alinhados com a vontade do Pai. Como Paulo afirma em Colossenses 1,16, tudo foi criado por meio de Cristo e para Ele. É nesse lugar de identidade, descanso e relacionamento que a nossa vida encontra sentido, equilíbrio e plenitude. E agora me responde, quem é você?